O capitalismo comercial, que também é chamado de pré-capitalismo ou capitalismo mercantil, é considerado o primeiro modelo de capitalismo adotado no mundo após a crise do feudalismo. Neste período, ainda não existia uma forte industrialização nos países da Europa, sendo que, no caso, ela ainda era quase inexistente. Dessa forma, a troca comercial era o estilo de negócio mais forte durante este período capitalista, beleza? Vamos conhecer um pouquinho então a história do capitalismo. Lá no começo do século XV, com a crise do feudalismo, surgiu o sistema capitalista. De lá para cá, várias mudanças acontecem neste modelo econômico e vai se tornando, no caso, mais complexo o sistema de economia da sociedade que nós conhecemos atualmente. Diversos estudiosos, de acordo com as nossas pesquisas para esse vídeo, definem a transição do capitalismo em 3 fases, cada uma permeando um contexto histórico da época. O capitalismo comercial ou mercantil, que vai do século XV ao século XVIII, que é tema deste vídeo, beleza? O capitalismo industrial, que será o tema de um próximo vídeo, que acontece no século XVIII e no século XIX, e o capitalismo financeiro, que é um tema de um outro vídeo sequencial, que acontece no início do século XX até os dias atuais. Partindo dessa ideia, alguns pesquisadores apontam, inclusive, para uma 4ª etapa, que é chamado aí de capitalismo informacional, com início no século XXI, beleza? Mas vamos focar agora no tema da nossa aula, que fala sobre o capitalismo comercial. Como eu disse anteriormente, o capitalismo ele surge lá no início do século XV, com um modelo comercial marcado pelo fim do sistema feudal e da Idade Média, dando início, é claro, à Idade Moderna. Nesse momento da história, houve o fortalecimento do sistema mercantil, que se baseava na junção de diversos aspectos não planejados da economia, além de uma classe em ascensão, a burguesia. Por conta disso, o período também é conhecido como capitalismo mercantil. Tinha-se uma economia baseada no controle e busca de matérias-primas, além, é claro, de metais preciosos, além da intensa troca comercial com outros países. O início de empresas como a Companhia Britânica das Índias Orientais e da Companhia das Índias Orientais Holandesas também são grandes marcos nesta era do capitalismo comercial, é claro, tá? Diversos comerciantes investiram seu capital esperando um retorno imediato. Mas vale também citar que o pré-capitalismo permaneceu em atividade aí até meados do século XVIII, quando se inicia a Revolução Industrial e o nascimento do capitalismo industrial. Quais eram as principais características do capitalismo comercial? Assim como o nosso sistema capitalista atual, o capitalismo comercial ele tinha diversas características que determinavam o seu modelo econômico, que eram baseados no contexto histórico e político de cada país na sua época, é claro, né? Eu quero listar aqui para vocês 4 características principais do capitalismo comercial. Vamos lá então. O controle estatal da economia, onde o rei ele comandava o mercado. O metalismo, com o acúmulo de metais preciosos, um exemplo disso o ouro. O protecionismo, com a proteção do mercado interno. E o último, uma balança comercial favorável. É claro que vinha do favorecimento das exportações, ao invés, é claro, das importações. Tranquilo, pessoal? Os comerciantes da época, eles acreditavam que as riquezas que existiam nos países, elas não poderiam mais aumentar, sendo um momento, no caso, de uma redistribuição. Dessa forma, os países que adotaram o capitalismo comercial, eles buscavam acumular riquezas através da proteção econômica local e também, é claro, do armazenamento dos metais preciosos, o metalismo, que eles conseguiam por meio da troca comercial com outros países, tá? Nessa época também, houve o aumento da exploração de matérias-primas, como por exemplo, das terras colonizadas. Os países americanos e africanos, eles sofriam com isso. Existiam opiniões opostas. Alguns estudiosos, eles acreditavam que na realidade, o capitalismo comercial ele não surgiu junto com o mercantilismo e que esse faz parte ainda lá do sistema do feudalismo. Eles argumentavam também que o capitalismo ele surge muito tempo depois. De acordo com o filósofo Karl Polanyi, em sua obra The Great Transformation, o mercantilismo, com toda a sua tendência para a comercialização, nunca atacou os salvaguardas de quem protegiam 2 elementos básicos do trabalho de produção e, é claro, também da terra de se tornar os elementos do comércio.
Ainda segundo o filósofo, o mercantilismo é um sistema econômico e financeiro que se aproxima muito do sistema feudal e não do capitalismo, tá? Também para o filósofo, eles discordavam apenas sobre os métodos de regulação. Tranquilo? Polanyi considerou também que o capitalismo comercial ele se destacou por conta da criação de mercados generalizados para o que ele chamava aí de mercadorias fictícias. No caso aí, um exemplo da terra, do trabalho e também do dinheiro, tá? O capitalismo industrial, também chamado de industrialismo, ele foi considerado aí a segunda etapa do capitalismo. Ele vai suceder o modelo comercial, já que este estava em vigor na Europa lá desde o século XV. Ele surge em decorrência da Revolução Industrial lá no século XVIII, só que ele só vai se consolidar na segunda fase da Revolução Industrial. Isso se deu aí entre metades do século XIX e início do século XX. Antes do capitalismo industrial, apenas o mercantilismo, que seria a compra, a venda ou a troca de mercadorias, ele era praticado. Mas a Revolução Industrial mudou esse cenário aí totalmente, posto que a indústria dominou toda a economia. Vamos então para o contexto histórico aí. Foi lá no século XV que se começa a desenvolver o capitalismo aí como sistema econômico. Beleza, pessoal? Com o tempo ele vai se modificando, já que buscou se adequar às transformações sociais aí com o passar do tempo. Beleza? Após nascer a Revolução Industrial, aí no século XVIII, aparece o capitalismo industrial, que também é denominado industrialismo. Essa fase ela é considerada, com o estágio aí em sua segunda fase do capitalismo, tá? Vale lembrar aí que entre os séculos XV e XVIII vigorou lá na Europa o mercantilismo, que eram práticas comerciais constantes. Lá naquele tempo se trocava, vendia ou se comprava mercadorias, e isso impulsionava, no caso, um esboço do capitalismo. Esse modelo comercial ele foi sucedido pelo capitalismo industrial, o que impôs uma forte produção em massa dos produtos. A industrialização, então, se tornou o propulsor primeiro da economia. O industrialismo é a segunda fase do capitalismo. Podemos comprovar isso, Quais são as características do capitalismo industrial? O capitalismo industrial ele tem como características a industrialização e o desenvolvimento dos transportes. Surge o trabalho assalariado, o liberalismo e a livre concorrência. Dessa forma, a divisão social do trabalho foi revista, posto que apareceu o proletariado. As transações comerciais, elas se internacionalizaram e se tornaram muito mais intensas. Dois extremos também vão nascer neste período: a burguesia industrial e, além, é claro, os sindicatos. Por conta do aumento das indústrias, que passaram a requerer mais mão de obra, as cidades elas cresceram, se expandiram. Foi preciso igualmente investir em pesquisas, já que era necessário focar no desenvolvimento tecnológico. Antes da Revolução Industrial, tudo aquilo que se produzia era feito com as mãos, ou seja, era manufaturado. Após os produtos se tornarem industrializados, os mais bem feitos, eles eram produzidos em grande escala. Com mais mercadorias no mercado, os preços eles despencavam, posto que mais gente pôde ter acesso ao consumo. Tranquilo, pessoal? O capitalismo financeiro ou monopolista é uma fase do capitalismo que começa aí no final do século XIX. Para entender melhor este momento, vale lembrar das duas etapas que antecederam o capitalismo financeiro. A primeira, é claro, é o capitalismo comercial, em que as trocas que envolviam mercadoria eram os pilares da economia. Depois, com o avanço da indústria, aparece o capitalismo industrial, ocasião no qual o centro econômico estava bem focado nas fábricas. Aí vem a pergunta, estudante: como nasce o capitalismo financeiro? Olha, ele nasce de uma forma simples. Ele vai surgir do domínio dos bancos comerciais e das instituições financeiras sobre a economia. Na maneira técnica e na linguagem mais econômica,
é o resultado da divisão das empresas em ações e da fusão entre o capital industrial e o capital bancário. No momento de crescimento acelerado do capitalismo industrial, diversas empresas são criadas pelo desejo dos seus donos de acumular capitais. Vamos falar em outros termos. Cabe afirmar que a Revolução Industrial está bem conectada de forma direta com o aparecimento do capitalismo financeiro. Ele é associado com os ideais do liberalismo, e essa forma ela é uma organização econômica que torna possível a expansão dos mercados financeiros em escala global. Diante disso, a Bolsa de Valores ela vai passar a ser o maior símbolo do capitalismo financeiro, pois é nela que ocorrem todas as transações e negociações que envolvem os capitais, assim como as suas ações e, é claro, também os títulos. Aí vem uma pergunta, estudante. Como os bancos passam a ganhar o papel principal no capitalismo financeiro? Olha, estudante, a resposta dessa pergunta ela está relacionada nos empréstimos ou investimentos diretos que essas empresas precisavam para crescer e dominar o mercado financeiro que estava, no caso, aí em plena expansão. E isso traz uma consequência. E qual seria a consequência deste ato? Por consequência, o sistema bancário passa a dominar e controlar as principais atividades econômicas do mundo. As indústrias elas vão aproveitar aí o momento e passam a incorporar ou constituir bancos, diante do objetivo de elevar a sua capacidade de autofinanciamento. O crescimento das grandes corporações, ele passa a atingir aí diferentes economias. Um exemplo disso é a economia do Brasil. Essas empresas elas ficam conhecidas aí como multinacionais. Quais as mudanças que ocorrem aí na economia mundial? Na disputa por controle e expansão de capital, começam a surgir os chamados trusts, que são grupos que controlam todas as etapas de produção, desde a exploração da matéria-prima até a distribuição de mercadorias. O que seria a resultante dessa nova estruturação econômica? Olha, gente, vai nascer aí os cartéis. E o que seriam esses cartéis? Eles seriam associações aí que são relacionadas a empresas para atuação coordenada que vai visar aí reduzir a livre concorrência. Para esse objetivo, o cartel ele passa a atuar aí em questões como estabelecimento de faixa de preço para os certos produtos ou serviços. Também surgem os conglomerados, que são corporações que atuam com o objetivo de criar holdings, ou seja, uma única organização que reúne empresas de diferentes ramos e visa a expansão aí de diversos tipos de negócio. Beleza, pessoal? Estudante, como é que seriam aí as principais características do capitalismo financeiro? Começo marcado pelo desenvolvimento de empresas após o capitalismo comercial e, é claro, também ao capitalismo industrial. Algumas empresas, elas crescem de forma gradual e dominam o mercado que estão inseridas. Através do monopólio, as empresas buscam o controle de preço e aumento dos lucros. A oferta de produtos financeiros, como as ações e títulos, vão fazer essas empresas aí se expandirem, beleza? Vamos entender um pouquinho o que é a Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores é um ambiente onde ocorrem as negociações de compra e venda de títulos emitidos pelas empresas públicas e privadas e é o coração do capitalismo financeiro. Os títulos eles vão funcionar como produtos que são oferecidos para os seus clientes. E esses clientes eles vão ser chamados de investidores. E por qual razão que existem as bolsas de valores? Elas vão abrir caminho para que uma pessoa possa investir em determinada empresa. A participação dessa pessoa ocorre em partes da empresa que são disponibilizadas para arrecadar recursos financeiros. O fato é que isso vai permitir que você vire sócio dessa instituição, mesmo que com uma pequena participação. E como é que faz para investir na bolsa? Antes, é necessário encontrar uma corretora de valores. Eles vão mostrar como é que é o funcionamento da Bolsa de Valores e vão mostrar como é que seria a intermediação dessas negociações, beleza? Mas o sistema do capitalismo financeiro, ele tem crises? Sim, gente. Com o capitalismo financeiro apareceram também as crises econômicas. A primeira
E muito famosa, a crise de 29, que houve o momento da quebra da Bolsa de Nova York. Com a queda, as ações de diferentes empresas desvalorizaram pela metade. Um outro exemplo e mais atual é a crise econômica de 2008, que foi o fruto do estouro da crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que foi motivada pela liberação excessiva de créditos para a compra de casas. Resumindo aí, como é que era esse crédito imobiliário? Ele era cedido para o estadunidense e passava por bancos e também por financiadoras. E muitos não conseguiram pagar as suas próprias dívidas. E esse problema levou a economia norte-americana, e também, é claro, a economia do mundo, a uma grande recessão. E aí, estudantes, conseguiram compreender um pouquinho sobre o capitalismo financeiro? Sensacional, né? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, que é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor essa democratização do conhecimento. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!